Graça e paz. O nosso culto desta manhã, dia do Senhor, dia que o Senhor fez, domingo, dia do Senhor, é um culto, mais uma vez, marcante, porque nós estamos ainda em afastamento, isolamento social, em quarentena, nosso templo está vazio, mas nos reunimos nas casas, com a certeza de que o Senhor Deus está conosco. Este é o terceiro domingo pós-ressurreição, terceiro domingo da Páscoa no calendário cristão. E nesse dia, nós queremos lembrar que o nosso Cristo está vivo e ressurreto, graças à ação poderosa do nosso Deus. Nós vamos ter no culto de hoje leitura bíblica, hinos, então você pode estar aí munido da sua Bíblia, do seu inário, e nós vamos juntos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Convido sua atenção para o texto que passo a ler, do Salmo 126. Salmo 126, que com certeza você ou já ouviu, ou leu, até sabe de cor, este Salmo, Salmo 126. Um salmo que vem ao nosso coração nesses tempos de afastamento, nesses tempos de isolamento. Salmo 126, consolo para os que choram. Acompanhe, por favor, a leitura deste salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos e irmãs, este salmo de consolo fala-nos da alegria e da ação de graças em Deus quando restaura a nossa sorte. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso nós também nos alegramos nesta manhã e por isso também fazemos a mesma oração do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor Deus neste momento. Pai bendito, Pai de amor, em nome de Jesus, nos reunimos nesta hora, na certeza, Pai, de que o Senhor está entre nós. Onde quer que estejamos, o Senhor está conosco. E nas palavras desse salmo, Deus, nos alegramos em Ti, porque temos a certeza, Pai, que o Senhor é o Deus que continua agindo poderosamente em nossa vida e na nossa história. E também oramos, Deus, para que o Senhor, quando nós voltarmos, também o Senhor possa encher o nosso coração do mesmo júbilo prometido aqui neste salmo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A nossa oração é para que o Senhor receba o nosso culto nesta manhã, e nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você aí da sua casa a cantar conosco um hino muito conhecido também de nossa igreja, Segurança e Alegria. É o hino 144. Nós vamos passar este hino enquanto você ouve, cante junto também aí em sua casa, no seu escritório, onde você estiver, hino 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou.
Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Graças a Deus. Convido sua atenção para o texto da mensagem desta manhã, texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 41. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 41. É o texto bíblico para a nossa meditação nesta manhã. O texto tem como título aqui na Almeida Revista Atualizada, O Sinal de Jonas. Diz assim o texto bíblico: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e a meditação nesta hora. Amém. Irmãos e irmãs, nos últimos tempos, uma palavra inglesa passou a fazer parte do nosso cotidiano e é cada dia mais comum no nosso uso diário. Quem nunca recebeu uma mensagem e logo depois dessa mensagem alguém disse: é uma fake news, é uma fake, é uma mensagem falsa? Todos nós, uma hora ou outra, já recebemos fake news, mensagens falsas. Por incrível que possa parecer, os fariseus, nos dias de Jesus, no contexto do texto que acabamos de ler, também mandaram lá uma fake news. Lá no versículo 24 do capítulo 12, eles disseram assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Eles disseram o seguinte: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. A fake news era a seguinte: Jesus estava ali fazendo muitos sinais e prodígios, muitas maravilhas. No Evangelho segundo Mateus, os capítulos anteriores ao 12, Jesus já tinha feito inúmeros sinais, prodígios, milagres, expulsado demônios, e os fariseus estavam dizendo ali na conversa, na multidão, que Jesus fazia isso em nome de Beelzebu, em nome do maioral dos demônios. Então, é uma mensagem falsa que começou a ser espalhada ali no meio da multidão. Jesus rebate a esta mensagem falsa, dizendo que ele estava ali porque era o Filho do Homem, aquele que veio falar das coisas do Espírito. E, de forma muito interessante, agora os fariseus pedem de Jesus um sinal. Aqueles que há pouco estavam ali falando algumas mensagens falsas, agora pedem um sinal da parte de Jesus. Se você tiver condições,
mais à frente, você pode reler, especialmente a partir do capítulo 8 aí de Mateus, você vai encontrar todas as curas e prodígios que Jesus já havia feito. Mateus 8, de 1 a 4, por exemplo, a cura de um leproso. Mateus 8, de 5 a 13, a cura do criado do centurião. Mateus 8, 14 a 15, muitas outras curas. No capítulo 8, versículos 23 a 27, Jesus acalma uma tempestade. Capítulo 8, versículo 28 e seguintes, Jesus cura 2 endemoniados gadarenos. Capítulo 9, início, versículos 1 a 8, Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. No capítulo 9, de 19 a 22, Jesus cura uma mulher hemorrágica. No capítulo 9, a partir do 23, Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Ora, irmãos e irmãs, Jesus não precisava mais mostrar a ninguém. E aquela multidão e aqueles homens já tinham ouvido falar de que Jesus estava fazendo e operando inúmeros milagres. Por que essa geração, esse povo aqui, pede sinais da parte de Jesus, senão que ele já tinha feito muitos sinais? Bom, eu fico sempre pensando na resposta de Jesus, e Jesus responde: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Para vencer uma fake news, nada do que as verdades ditas pelo Senhor Jesus Cristo. O sinal de Jonas. Você, olhando para o texto, já consegue ver aqui quais serão esses sinais. Qual o sinal de Jonas a que Jesus Cristo se refere? Vejam que o Senhor Jesus, ele aproveita na sua resposta para dar já uma lição aos seus ouvintes e aos seus inquiridores. Aqueles que pedem de Jesus um sinal, ouvem de Jesus. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Se eu fosse Jesus, eu, Jabes, diria assim: vão caçar o que fazer. Geração má e adúltera, vocês já não viram sinais demais? Mas o Senhor Jesus responde e diz: vocês verão apenas um sinal, que é o sinal de Jonas. Que sinal é esse? Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, o sinal de Jonas é o sinal da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O sinal de Jonas, em primeiro lugar, é o sinal da morte e ressurreição de Jesus. Vejam aqui o versículo 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O sinal a que Jesus se refere, sinal aqui apresentado a essa geração má e corrupta, é a promessa da sua morte e ressurreição. Portanto, Jesus relê, é interessante isso, Jesus relê a história de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e diz que aquela história, na verdade, é uma profecia messiânica sobre a vida de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Este é o sinal de que Jesus está informando aos seus discípulos. Nesse tempo de Páscoa e pós-Páscoa, nós até dizemos sempre da estranheza dos discípulos não terem entendido que Jesus Cristo haveria de passar pela morte e ressuscitar ao 3º dia. Por que essa estranheza? Porque Jesus, durante o seu ministério terreno, durante os 3 anos do seu ministério, informou aos seus discípulos que ele haveria de morrer e informou que ele haveria de ressuscitar. Eis a passagem, uma delas, por exemplo, está aqui. Jesus Cristo disse: assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe e de lá saiu para cumprir a sua missão, o Filho do Homem também haveria de estar no ventre da terra, na terra, para
também cumprir o propósito de Deus. O primeiro sinal, portanto, é sinal de morte e ressurreição. Irmãos e irmãs, a morte e a ressurreição de Jesus devem ser lembrados por sua igreja, celebrados por sua igreja, estudados pela igreja e, com certeza, aplicados na nossa vida e na nossa caminhada. É a morte e ressurreição de Jesus que dão sentido e significado à vida da igreja. Sinal de Jonas, em primeiro lugar, é sinal da morte e da ressurreição. Em segundo lugar, o segundo sinal de Jonas, aqui apresentado por Cristo Jesus, é sinal da oportunidade do arrependimento. Sinal de oportunidade para arrependimento. Veja o versículo 41, o Senhor Jesus continua, depois de falar de Jonas no ventre do grande peixe, Jesus se lembra e responde aos seus inquiridores, lembrando da mensagem que foi pregada aos ninivitas por Jonas, mensagem de arrependimento. Diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. O poderoso evento da ressurreição de Jesus é a oportunidade para o arrependimento dos pecados. Jesus Cristo afirma isso olhando para a história de Jonas. Lembram-se disso? O Senhor Deus falou que Nínive precisava ouvir da mensagem do arrependimento. Jonas, mesmo a contragosto, foi até Nínive. Sua pregação foi uma pregação simples e direta. 3 dias mais e Nínive será destruída. Arrependam-se. O povo de Nínive ouviu esta mensagem. E o Espírito Santo de Deus tocou o coração daquele povo e houve arrependimento naquela nação. Assim, irmãos e irmãs, Jesus Cristo afirma: eis aqui está quem é maior do que Jonas, porque ele é a oportunidade do arrependimento. Nós precisamos entender que em Jesus está a oportunidade do arrependimento e da remissão e da redenção para os pecados da humanidade. Os ninivitas se arrependeram, os judeus nem todos. A oportunidade de arrependimento, do arrependimento se renova na pessoa de Cristo Jesus. O sinal de Jonas, em primeiro lugar, é sinal da morte e da ressurreição de Jesus. Aponta para Jesus Cristo. O segundo sinal é sinal da oportunidade do arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos é o convite que também nos é feito. E em terceiro lugar, há uma outra mensagem que está aqui no sinal de Jonas, ensinado por Cristo Jesus. É sinal do reconhecimento do amor de Deus. Do amor que o Senhor Deus tem por mim e pela humanidade por você. É sinal do arrependimento. E por que concluímos com esse ponto? Que o sinal de Jonas é sinal do reconhecimento do amor de Deus. Porque Jesus conta uma outra história. Agora sai da história de Jonas, que já fez aqui a sua função, e fala-nos de Salomão, mas de um momento muito específico da história de Salomão, que foi quando ele recebeu a visita da rainha de Sabá, chamada aqui no texto de Rainha do Sul. Diz o texto, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Se você voltar lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, eu te convido a fazer esse movimento após esse momento do culto. Vá lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 10. E veja que a rainha africana sai de Sabá, vai até Salomão, porque ouviu falar da sabedoria daquele homem.
e o procura para que pudesse conversar com ele e verificar se de fato era como ouvia-se falar da sabedoria daquele homem. E ao final deste encontro, dessa conversa, há uma palavra da rainha de Sabá que é muito importante para nós aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 9. Ela diz o seguinte: depois de em loco verificar da sabedoria deste homem, ela exclamou: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Quando a rainha de Sabá vê em loco a sabedoria de Salomão, ela reconhece que Salomão só está no trono porque o Senhor, Deus bendito, quis e porque Ele ama o seu povo. Essa foi a conclusão da rainha de Sabá. A sabedoria de Salomão não era sua própria, era de Deus que o havia colocado ali. E ela reconhece que isso tudo só era possível por causa do amor de Deus para com Israel. Ora, por que Jesus levanta aqui esse texto, esta história, senão para mostrar àquela geração má, adúltera, corrupta, que era o momento do arrependimento por causa do amor que Deus estava estabelecendo na pessoa de Jesus Cristo para com aquela geração. É simples, meus irmãos. É exatamente isso. O Senhor deseja que eu e você compreendamos e entendamos que Ele nos ama. A oportunidade do arrependimento é nos dada, mais uma vez, por aquele que haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar vida e vida em abundância. Tudo isso porque aquele que é maior do que Salomão está aqui entre nós. E se a rainha de Sabá reconheceu o amor de Deus na pessoa de Salomão, por que nós não reconheceremos também aqui o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus? Ele nos ama. É esta a verdade em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Esta verdade expressa no sinal de Jonas está aqui diante de nós. Uma resposta tão simples de Jesus àquela geração má e adúltera que pedia um sinal. O sinal de Cristo Jesus também à nossa geração, a geração hoje, dos nossos dias, é a mesma resposta. É o sinal de Jonas. Sinal da morte e ressurreição. Sinal da oportunidade de arrependimento e sinal do reconhecimento do amor de Deus por nós, por mim e por você. Que o Senhor Deus te abençoe e que esta mensagem, a mensagem do sinal de Jonas, possa chegar onde nós não conseguimos chegar. Que Deus assim abençoe a sua vida e abençoe o seu dia, abençoe a sua casa e que nós estejamos prontos para falar do amor de Deus. Em dias de fake news, que a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, seja levada ao mundo por mim e por você. Aproveite esta ferramenta como bênção da parte de Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração e após a oração, vamos juntos cantar um hino, o hino 115, com Cristo unido na morte da cruz, eu usufruo, desfruto das bênçãos que ali corre a fluxo. E no 115. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, mas após a oração, permaneça conectado e juntos, para que juntos nós possamos cantar o hino 115, unidos em Cristo. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto desta manhã. Oremos. Senhor Deus, amado e poderoso Pai, a nossa geração está diante do Senhor, o nosso povo
A tua palavra nos diz que se o teu povo se humilhar, orar e te buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, que o Senhor ouviria a oração do teu povo. O Senhor Jesus encontrou-se diante de uma geração má, corrupta, adúltera, que lhe pediram um sinal. Senhor Deus, em nome de Jesus, nossa geração está diante do Senhor, o nosso povo está diante de Ti, e mais uma vez, a resposta do Senhor é a resposta do arrependimento, é a resposta do reconhecimento do Teu amor para conosco e da necessidade de nos humilharmos na Tua presença. Deus, ajuda-nos, Pai, a entender esta mensagem e a vivê-la, Senhor, de acordo com a vontade do Senhor e de modo digno da Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Faz, ó Deus, com que neste domingo, nossa casa, nossa família, reunidos, possamos, ó Deus, relembrar o grande amor do Senhor para conosco, o grande amor do Senhor para com a nossa vida, no dia em que o Senhor tocou o nosso coração e nos fez andar nas verdades do Evangelho do Senhor. O dia em que o Senhor nos deu a oportunidade também a nós de nos arrependermos dos nossos pecados e de decidirmos por caminhar com o Senhor na nossa vida diária. Escolha muitas vezes difícil, mas, ó Deus, escolha que nos leva à salvação final. Em nome de Jesus, Pai, nós assim pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos proteja e nos guarde debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Cantemos o hino 115 do nosso inário. Nas